FM Network. Steelers, essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil Podcast, esse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Sou Danilo Batista, você seu host em mais uma jornada, a nossa primeira edição de pré-jogo para a temporada 2023. Que alegria imensa saber que sobrevivemos a mais um off-season e que vamos começar mais uma temporada. Inclusive, gravo enquanto na minha TV tá passando o jogo de abertura da temporada. O Detroit Lions está jogando contra o Kansas City Chiefs no momento 0-0. Bela corrida de amiguitos. Enfim, a gente vai falar de Steelers e Niners, os prognósticos aí para esse primeiro jogo de Pittsburgh. Antes, como vocês sabem, a gente deixa recados e deixa recados bem rápidos, tá? Redes sociais, @BlackYellowBR, segue lá no Twitter, no Instagram e no Telegram. O Twitter vai continuar tendo acompanhamento lance a lance, todos os jogos. O Instagram a gente deixa para notícias, para o que tá rolando na mídia sobre os Steelers. E no Telegram, um lado mais de análise aí do que tá rolando com o nosso glorioso time. Depois de todos os jogos, a gente entra ao vivo e nas terças à noite em twitch.tv/BlackYellowBR. Não perca, siga por lá, deixa o seu sub também e tudo que a gente conversa por lá vira podcast, vai para o Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, as principais casas do ramo aí, e na FN Network, casa de Black Yellow Brasil, de vários projetos falando de NFL, NBA, MLB e NHL. Deixamos em especial a Rádio Pirata falando do Pittsburgh Pirates, Iglocast falando do Pittsburgh Penguins. Confiram os nossos projetos dos produtores amigos de esporte de Pittsburgh. Se você torce pro Steelers, quer participar aqui comentando com a gente tudo que tá rolando na temporada, vem pro nosso grupo do WhatsApp. Manda uma DM lá no Twitter, manda um inbox lá no Instagram e vamos fazer parte desse grande movimento. O grupo já passa de 200 pessoas, já tá movimentadíssimo, principalmente agora com temporada, aí é que vai ficar mais movimentado mesmo. Então vamos lá falar de Steelers e Niners. O que mais me chama atenção nesse jogo é que são dois times muito iguais nos seus estágios assim de desenvolvimento. A diferença, claro, tá no resultado da temporada passada, né? Enquanto o 49ers foi até a final de conferência, os Steelers não ganham um jogo em playoff há muito tempo, desde 2016, talvez até um pouco antes. 2016 foi a última vitória dos Steelers em playoff. TJ Watt, desde que foi draftado, os Steelers não ganham nenhum jogo em playoff. Ambos são times com defesas de elite na NFL, e a gente fala um pouquinho mais individualmente de jogadores daqui a pouco. Ambos são dois times que têm um ataque jovem, com uma linha ofensiva com muito investimento, e ambos têm quarterbacks que inclusive são da mesma classe. Kenny Pickett foi a escolha 20 na primeira rodada, Brock Purdy foi a última escolha do draft, acho que é a 256, e é o Mr. Irrelevant, e isso vai ligar os dois durante o resto da carreira. Toda vez que Purdy fizer alguma coisa notável que Kenny não fizer, vai ficar aqueles dias, pô, mas o Steelers gastou uma escolha de primeira rodada naquele ano. O Niners teve uma escolha de sétima, compensatória, e o cara tá aí entregando mais. Então, essa conexão aí vai sempre ocorrer, e os dois têm destinos meio parecidos aí, porque também não jogaram a temporada inteira, né? Kenny Pickett perdeu uma parte aí da temporada ficando no banco pro Mitch Trubisky, o Purdy era o quarterback 3, precisou vir o Trey Lance se machucar, o Jimmy Garoppolo se machucar pra ele entrar em jogo e também se machucou nos playoffs, enfim, tinha até uma expectativa que ele não estaria de volta, mas ele tá lá. Em termos desse ataque do Brock Purdy, a gente espera que o Niners continue sendo um time de Kyle Shanahan, mesmo tendo definido um quarterback parado aí nessas tentativas, nessa ciranda que eles estavam aí, né? Ele é o terceiro quarterback nos últimos 3 anos a ser o titular na semana 1, já foi o Garoppolo, já foi o Trey Lance, agora é ele. A gente ainda espera que o Niners continue sendo um time primariamente de corrida. É natural, você tem um quarterback que é basicamente um calouro, não é oficialmente, mas é basicamente um calouro, você tenta usar o jogo terrestre como um suporte, e a quantidade de coisas diferentes que times do Kyle Shanahan fazem com o jogo terrestre te indicam que é uma boa perspectiva de que ele vai continuar com esse jogo terrestre. E no meio desse jogo terrestre, ele já fez muito running back sem nome virar uma lenda, virar um monstro. Mas agora ele tem simplesmente Christian McCaffrey, que é um dos principais running backs de toda a NFL, tranquilamente. Vai ter quem coloque ele como literalmente o melhor, mas aí a gente não precisa entrar nesse detalhe.
o Steelers precisa trabalhar ali pra mitigar o impacto do McCaffrey nesse jogo, tá? É muito difícil anular ele completamente, mas você precisa trabalhar pra diminuir essa história. Mike Tomlin até disse em entrevista nessa semana que não é trabalho pra uma pessoa só, né? Você tem que distribuir essa carga aí, tem que ter muito revezamento, muita gente ficando de olho nele e sem deixar os outros alvos. Em geral, o Niners tem um ataque muito dinâmico, um ataque que gera muita jarda depois de recepção, é um ataque que gera muita jarda por toque, aí pra running backs, faz muito passe pra running back, faz passe pra fullback. Kyle Juszczyk é um dos expoentes na liga aí nesse estilo de jogo pra fullbacks. Então tem muita coisa que o Niners pode pegar no ataque. Vamos ficar de olho nisso. O ponto que o Steelers pode e deve atacar aí desse ataque é a linha ofensiva. Embora seja uma linha muito boa, por exemplo, Trent Williams é o left tackle deles, é um dos grandes left tackles da liga. O right tackle vai ter sua primeira partida como right tackle titular. Ele já foi left tackle, ele já foi right guard e agora ele vai ser right tackle no Niners. Você vai colocar esse jogador contra TJ Watt. Você vai colocar esse jogador contra o sistema de pressão que o Steelers tem, e que é um sistema que está mantido desde a temporada passada, são as mesmas 4 peças. Você continua tendo TJ Watt atacando right tackle, você continua tendo Cam Hayward, você continua tendo Larry Ogunjobi, você continua tendo Alex Highsmith entre os titulares. DeMarvin Leal ainda tá entre os reservas, mas esse ano você tem Keanu Benton como nose tackle ali dando opção. Esse ano você tem Nick Herbig como opção, o Marcus Golden participando da rotação. Então você potencialmente melhorou esse setor do time. Isso é uma belíssima perspectiva pro Steelers, tá? Eles têm que explorar isso daí. A chave pro Steelers ganhar tá nesse setor aqui, inclusive. Os linebackers dos Steelers vão ter muito trabalho com o Christian McCaffrey. Não é de tocar fogo se por um acaso o McCaffrey ganhar esse confronto com frequência. É simplesmente um duelo muito, muito difícil, cara. Você tem que entender se eles por acaso tomarem uma queimada. E a secundária tem meio que esse lance de adaptação, né? As novas peças. Você, por exemplo, substitui o Cam Sutton pelo Joey Porter Jr., o Arthur Maulet pelo Desmond King. Você tem Chandon Sullivan chegando também. Então tem muita gente nova aí precisando adaptar o Keanu Neal, também é novo nesse time. Muita coisa precisa ser ajustada ali na secundária do time. Então vamos ver como é que eles agem. Pro lado da defesa do Niners, é lógico que a grande notícia é o Joey Bosa, que também tá ali na primeira prateleira de edges da NFL. Acabou de assinar o maior contrato para um defensor em toda a NFL. E a gente espera que esse período que ele não treinou enquanto negociava a extensão de contrato, não treinou com o time, tenha quebrado um pouquinho o entrosamento que ele tinha naquela DL. DL conta também com um fator lei do ex, Javon Hargrave, ex-Steelers, tá presente lá na linha defensiva do Niners, chegou como um free agent vindo do Philadelphia Eagles e é um jogadoraço, é um cara que preocupa, é um cara que você tem que também ficar de olho, mas você não pode dar muita atenção nele, porque senão você deixa o Bosa aberto, e deixar Nick Bosa aberto é pedir pra tomar um sofrimento horrível. Vamos ver como é que Dan Moore, que ganhou a batalha ali por left tackle, reage nessa situação. Eu não fico preocupado ainda com o Broderick Jones sendo reserva nesse momento, tá? Eu acho que ele vai entrar em algum ponto da temporada, mas ou mesmo que ele não entre esse ano, que só venha a jogar ano que vem mesmo, não me causa grande preocupação. Dan Moore vai ter que ter mais um grande jogo ali como left tackle para segurar essa DL do Niners, e a linha ofensiva dos Steelers vai ter a estreia do Isaac Seumalo, né? É bom que muita parte dela já tem entrosamento, e a peça que você adicionou é uma peça de altíssimo calibre, é um upgrade. Ninguém vai dizer que Isaac Seumalo não é melhor do que o Kevin Dotson. Ele é tão melhor que os outros dois as outras duas opções foram trocadas, né? Tanto o Dotson quanto o Kendrick Green. E a gente tá falando, eu tô falando de Kendrick Green sendo trocado só pela felicidade de ter Kendrick Green trocado. É um Steelers que a gente vai ter aí de novo a primeira impressão de Kenny Pickett em um jogo valendo, né? Em um jogo contra uma defesa forte. Pô, Talanoa Hufanga, o safety do Niners, é fantástico, pra dar um exemplo aqui. Fantástico. É um cara que eu queria ter desde o draft. Ele é cotado como um sucessor de Troy Polamalu e ele joga forte igual o Polamalu. Tem que ficar muito de olho nele, tomar cuidado com o estrago que ele pode fazer aí contra os Steelers. É um jogo pra ver como é que esse Kenny Pickett, segundo anista, essas armas dando mais entrosamento aí, Pickett com Pickens, Pickett com Deontay Johnson, Pickett com Freiermuth, Najee Harris e Jalen Warren, para um segundo ano nessa dupla. Esses caras têm que ter muita oportunidade de jogar, e é de se esperar que o Steelers também corra bastante para dar suporte a um quarterback semi-calouro, a gente pode dizer assim. O 49ers está ainda na expectativa de ver se o George Kittle vem pro jogo, o Jake Moody, kicker deles, se vier não vem 100%, já começa nessa situação. Aí, se ele não vier pro jogo, quem vai ser acionado é o Matthew Wright, que já passou pelos Steelers ano passado. Ele teve uma oportunidade na lesão do Chris Boswell e foi muito mal. O Niners espera que ele esteja bem melhor do que o desempenho que ele teve quando estava em Pittsburgh no ano
passado, mas ele foi muito, muito bom. Então é isso, Steelers e 49ers nesse domingo, dia 10, às 2 da tarde. Tem transmissão da ESPN 3, tem transmissão do Game Pass no DAZN e, por contrato, não tem transmissão no Star Plus. O Star Plus só pode mostrar jogos que estão na ESPN 2. Então vamos esperar aí mais uma vitória do Steelers, a primeira nessa temporada, né? Vamos começar aí com todo o gás. A gente tem a nossa companheira Melina, vai estar lá no estádio. Então, Mel, que seja uma vitória do Steelers e que seja um grande jogo pra você. Pra continuidade desse episódio, a gente tem 3 participações aqui. Primeiro vocês ficam com o meu papo com o Will, do programa Pod Niners. Tem link no post pra vocês conferirem mais o trabalho deles, vocês irem lá também depois do jogo, né, pra ver o que é que eles acharam da partida, especialmente se o Steelers vencer. E na sequência, os palpites de matchup do Germano e do Léo. Então ficamos por aqui nesta abertura. Que venha mais uma vitória dos Steelers. Nos vemos assim que terminar o jogo. A gente tá lá ao vivo em twitch.tv/BlackYellowBR. Grande abraço. Eu acho que um dos principais matchups dessa partida vai ser a nossa secundária contra o corpo de recebedores do 49ers. Porque, apesar de eu não achar a nossa secundária, e principalmente o corpo de cornerbacks, uma fragilidade da equipe, claramente é uma unidade que me deixa muito ansioso. Por quê? Porque a gente vai ter um rookie de segunda rodada, que é basicamente primeira, né, 32ª escolha, que é o Joey Porter Jr. Nós teremos o Levi Wallace, que foi bem temporada passada, mas assim, eu não contaria com ele para ser o cornerback 1 do time por muito tempo. E temos o Patrick Peterson, que honestamente eu já não sei se ele consegue aguentar tanto o tranco. Eu acho que para a zona ele pode ser um ótimo cornerback, ou pelo menos um bom cornerback, mas no homem a homem, que é uma coisa que a gente vem utilizando cada vez mais, eu tenho minhas dúvidas. Então eu fico um pouco receoso com essa parte da secundária, com o corpo de cornerbacks em si, ainda mais porque o corpo de recebedores do São Francisco é bem interessante. Eles têm o Deebo Samuel, tem o Brandon Ayuk, tem o CMC, não sei se o Kittle vai jogar, mas se jogar também vai ser um problema. Então assim, é um grupo de recebedores, de pass catchers, né, vamos dizer assim, para englobar todas aquelas posições que recebem a bola. É um grupo bem interessante. A gente nunca sabe o que vai acontecer com o Brock Purdy, que vai estar voltando de lesão, daquela lesão no cotovelo que ele teve, mas pelo menos no papel é um matchup que eu acho bem interessante para esse jogo, pra gente ficar de olho. Justamente esse embate entre o grupo de recebedores de São Francisco e a nossa secundária, principalmente os nossos cornerbacks. Amanhã é um grande dia. Amanhã não, né? Domingo. Domingo é um grande dia. Nosso primeiro jogo da temporada. Primeiro jogo de Kenny Pickett como titular desde a semana 1. Depois de uma pré-temporada especial. Tô muito curioso para ver o que esse time vai fazer, o que esse time pode aprontar. E muito feliz, principalmente. Acho que a gente tem uma boa chance. Queria passar para destacar alguns matchups principais, né? Nick Bosa tá voltando, renovou. TJ Watt em 2021 renovou 3 dias antes do jogo contra o Bills. Teve 2 sacks, um fumble forçado em cima do Josh Allen. Nick Bosa renovou 4 dias antes do jogo. Enfrenta, segundo The Ringer, o mini Josh Allen. O Josh Allen com armas um pouquinho piores. Tô curioso pra ver como é que vai ser esse confronto. O time do 49ers tem uma DL muito forte. A Hargreaves assinou com eles nessa temporada. Tem também Javon Greenlaw, que é reserva. Tem o Armstead também no miolo. Vai ser um confronto muito interessante da nossa OL se provando nova, ainda mais com o São Paulo chegando, James Daniels se consolidando contra esse trio aí de DTs. Vai ser difícil parar o Nick Bosa. Do outro lado, o confronto também é muito bom e de trincheira, né? Então a gente com uma DL muito forte. TJ Watt saudável, graças a Deus. Highsmith vai enfrentar Trenton Williams, talvez o melhor left tackle da liga. Esse confronto aí vai ser difícil, mas acho que a gente tem bastante possibilidade de ganhar esse jogo. Acho que é um jogo bem tranquilo. Conto com uma vitória. Acho que é um time para começar vencendo. Nossa secundária vai enfrentar um grupinho chato de recebedores, né? O Kittle andou treinando. Então, acho que vai ser o maior dificultador. Nosso grupo de linebackers vai ter que dar step up. Olho no Cole Alexander, que é o nosso melhor marcador de passe. Enquanto isso, nossos corners vão ter que segurar Deebo Samuel, um cara que ganha muita jarda depois da recepção. E Brandon Ayuk, que é um cara que se movimenta muito bem, consegue atacar muito bem o meio do campo, principalmente. É um corredor de rota bem honesto. Então, olho em turnover, cara. Turnover. Acho que é o grande foco é conseguir turnover nesse jogo. É a passagem da vitória. A gente tem um ataque que evoluiu muito e eu acho que a secundária deles, a última vez que eu olhei, tava todo mundo questionável, mas me parece que tá todo mundo treinando bem, normalmente. Então, a secundária do 49ers, que eu digo.
Então eu tô muito curioso também pra ver esse confronto aí de Talanoa, Hufanga e companhia contra Deontay Johnson, George Pickens, Allen Robinson, Pat Freiermuth. Vai ser um cara muito importante nesse jogo, ainda mais pra atacar o meio de campo, que os caras têm Fred Warner e Drew Greenlaw. É difícil você atingir com um tight end. Então não sei se vai ser o jogo pro Freiermuth aparecer tanto, mas espero ele aparecendo ainda assim, principalmente em terceira descidas. Minha previsão, eu vou botar um 24-20 Steelers. Acho que é uma previsão bem honesta. Ano passado eram 2 touchdowns, é obrigação. Esse ano, 3 touchdowns é obrigação. 3 touchdowns é o mínimo que a gente precisa para vencer o jogo. A defesa do 49ers cedeu menos pontos que a nossa ano passado. O ataque dele fez muito mais pontos que o nosso. Então a gente tem que reverter isso aí. Here we go. Vamos vencer. Pra gente ter esse foco aqui do nosso adversário, o lado 49ers desse jogo, a gente recebe o Will, lá do Pod Niners. Seja bem-vindo ao programa, Will. Fala, galera do Black and Yellow Brasil. Meu nome é William, representante do Pod Niners. Agradeço primeiramente o convite de vocês para poder estar participando dessa entrevista, dessa resenha sobre esse jogo tão aguardado, que finalmente a NFL voltou. Fico muito lisonjeado pelo convite e vamos poder dissertar um pouco sobre esse jogo que tão aguardado. E a gente começa falando já do que é o assunto quente da semana. Ficou toda uma expectativa aí que toda a off-season o Nick Bosa não treinou com o Niners. Estava fazendo um holdout na negociação da extensão de contrato, mas aí ele assinou nessa quarta-feira e vai pro jogo, tá liberado para jogar. Qual é o impacto que você já espera dele? Alguma ferrugem aí desse período sem treinar? Falando um pouco sobre o Nick Bosa e principalmente sobre sua renovação, a gente estava um pouco apreensivo sobre essa renovação, a demora. Não foram poucos dias, foram 44 dias de holdout oficiais do Nick Bosa. A gente nem esperava que fosse tanto, que essa renovação até sairia antes, mas faz parte, a gente entende como funciona a NFL, e ainda mais quando se tem agentes que queiram ganhar muito dinheiro nesse momento de renovação. Quem está mais a par dos bastidores da NFL sabe que, a depender da pessoa que negocia o seu contrato, ele vai demorar um pouco mais para sair. Então a gente já esperava até que pudesse acontecer isso, mas não tanto quanto aconteceu. Mas no final das contas, ele ganhou o que ele merecia. Agora é o não QB mais bem pago da NFL, da história da NFL, inclusive. Então, finalmente essa longa espera pela renovação do Bosa acabou. Mas como isso impacta dentro do jogo, pode ser negativo, pode ser positivo, depende muito do ponto de vista, e a gente só vai conseguir tirar a prova realmente no jogo. O lado negativo é que ele não treinou esse tempo todo e vai ter poucos dias para se preparar para o jogo contra os Steelers. Não que ele não tenha conhecimento suficiente para aprender rápido esse novo método de pressionar o QB adversário, que deve vir com a defesa do Steve Wilkes, né? Depois da gente ter trocado de coordenador defensivo com a ida do D'Amico Ryans para o Texans. Então, não acredito que ele não vai ter tantos problemas assim para se adaptar ao novo estilo, principalmente de pressões ao QB, que talvez tenha um pouco mais de blitz e menos stunts, mas o positivo é poder ter ele na linha. Não tem nem muito que dissertar sobre. É o atual defensor do ano. O próprio torcedor dos Steelers sabe como é bom ter um cara com um pass rush muito forte, que na figura do TJ Watt é representada aí do lado dos Steelers, e que a gente vai ter muito trabalho, inclusive, porque a nossa linha ofensiva é sólida, mas tem os seus buracos. Então vai ser uma briga muito boa, interessante das duas defesas. E o impacto do Bosa é esse, é um impacto imediato, mesmo a gente sabendo que pode ter uma dificuldade de adaptação, uma mudança no play calling da defesa. Ele é o atual defensor do ano, talvez o melhor jogador de defesa da NFL, não só pelo prêmio, e sim por desempenho. Então a gente espera que a volta dele possa impactar positivamente nesse jogo. Acho que a linha, que é uma linha sólida do Steelers, na minha opinião, pode acabar sofrendo um pouco, principalmente com a adição do Hargrave, que eu vou falar já um pouco mais sobre essa adição dele ao elenco. Mas finalmente saiu esse contrato. Em resumo, é isso. Finalmente saiu esse contrato e a gente espera que o Nick Bosa possa ter um impacto gigantesco já nessa primeira semana, porque a defesa vai precisar dele. E falando dele, que é a outra estrela desse time, Brock Purdy foi escolhido como quarterback número 1 da equipe. É o terceiro ano seguido que o Niners tem
tem uma semana 1 com uma mudança de quarterback, né? Já foi o Jimmy Garoppolo, já foi o Trey Lance e agora o Brock Purdy. Qual é a expectativa dele pra esse ano? O que vocês acham que deve ser o foco do ataque do Kyle Shanahan? Ele vai seguir na corrida pra dar suporte ao calouro? Ele vai dar essa moral mesmo? O que você acha? Então, cara, sobre o Brock Purdy, foi uma off-season, eu acho que deu pra perceber que a gente tava bastante nos noticiários, a gente tava bem em foco nessa off-season, e com a lesão séria do Brock Purdy na final de conferência do ano passado, trouxe mais esse elemento, mais esse ingrediente pra off-season. Ele volta bem, vai ter Trey Lance, não vai, aí aparece Sam Darnold, e no final a gente acabou tendo a efetivação do Brock Purdy como QB1, principalmente pela boa e recuperação dele da lesão no cotovelo. E não tem outra coisa que não esperar o que a gente já viu do Brock Purdy. A gente vê muitos comentários sobre a possibilidade dele regredir um pouco, porque as defesas já estão esperando. Assim, as defesas já esperam o Garoppolo há muito tempo, já esperavam tanta gente no esquema do Kyle Shanahan, até o Nick Mullins ganhou jogos, então essa é a parte que eu não concordo quando eu ouço muito sobre que vão ter tapes do Brock Purdy agora para mitigar o ataque de São Francisco. Eu realmente acho que é um pouco balela essa parte, porque o ataque do Kyle Shanahan muito consistente e principalmente tem uma base ali de jardas após a recepção e principalmente um jogo corrido muito forte. Não vai atrapalhar, não vai ser nenhum tipo de... A gente não vai ter nenhum tipo de problema, digamos assim, pelas defesas estarem mais estudadas com o Brock Purdy. A gente vai continuar correndo com a bola, a gente tem o Christian McCaffrey, a gente tem o Kyle Juszczyk, a gente tem um bom running back 2 que é o Elijah Mitchell. Então, ali no backfield a gente está bem postado, então a gente vai conseguir, na maioria das vezes, impor o jogo corrido, e isso fica muito mais fácil para o Brock Purdy com os seus rollouts, com os play actions, com a bola de segurança no meio para o George Kittle. Você bota a bola na mão do Deebo Samuel, ele vai produzir, o Ayuk vai produzir. A gente tem até um running back 3 que consegue produzir em jardas curtas. Então, a mudança de QB, que não foi mudança drástica, porque o Brock Purdy foi o QB do final do ano passado, mas eu digo de estilo de chamada de jogo também pode surpreender a galera, porque o playbook meio que ano passado, do meio da temporada para frente, teve que ter dado uma improvisadinha do que o próprio Shanahan já conhece, e para voltar um pouco ao esquema que o Garoppolo entregava, porque no começo da temporada, se as pessoas não se lembram, era o Trey Lance o titular, então tinha um livro de jogadas específico ali para ele, e no meio da temporada tudo mudou, então ficou tudo meio que na base do improviso. Então o contraponto da resposta que o pessoal espera do São Francisco sobre as defesas estarem mais preparadas para marcar o Brock Purdy vai ser um playbook melhor elaborado para um cara que vai ficar mais no pocket, que vai usar bem mais o play action, e o jogo corrido vai ser novamente muito forte. Eu acho que é isso que a gente tem na posição de QB e nas chamadas ofensivas desse time, principalmente para a semana 1. Outro dos focos do jogo pro lado do Steelers é a presença e possibilidade da famosa lei do ex. Javon Hargrave assinou como free agent aí no 49ers. Você acha que já desde o começo ele vai ter um impacto aí pro time? Então, Hargrave foi uma ótima adição para os 49ers. Quando a gente esperava que essa defesa não tinha muito como melhorar, porque é um grupo, é um elenco defensivo muito forte em São Francisco. A gente já tinha o Armstead pressionando pelo meio da linha, o Ken Law, que a gente não foi tudo que a gente esperava, mas é um jogador produtivo quando fica saudável. O problema é que ele não fica saudável muitas vezes, mas é um jogador produtivo. E do outro lado da linha, você coloca qualquer um que vai produzir, porque se você não coloca dois caras ali um pouco mais focados em proteger o lado do Nick Bosa, você vai ter problemas. Então, quem alinha do lado oposto sempre é muito forte. Então, com a chegada do Hargrave, vai ser pior ainda para os times, principalmente a linha ofensiva adversária, conseguir parar essa linha defensiva. O Hargrave já deve ter um impacto imediato, já mostrou ali na pré-temporada que tá bem, tá saudável, tá inteiro. Acredito que ele vai ter muitas pressões ali pelo meio da linha se o Nick Bosa jogar, porque, novamente, se você não
não colocar 2 caras ali. Pode tentar não pôr, mas você vai acabar sofrendo o sack do Nick Bosa. Então o Hargrave vai ter muitas oportunidades ali de pressão pelo meio, vai conseguir chegar no Kenny Pickett. O Kenny Pickett vai ter que ficar ligeiro nesse jogo para não ser sacado. Uma defesa que aí além da linha defensiva ainda tem Fred Warner, tem Talanoa Hufanga como safety, Javard Ward, que vem de um ano bem produtivo como cornerback, o Lenoir, que provavelmente vai ser o outro cornerback que foi bem na reta final, teve interceptação nos playoffs contra Dallas. Então a defesa como um todo é muito forte e a adição do Hargrave só deixa isso mais forte, ainda mais prejudicial para os adversários. Os adversários vão precisar se desdobrar para conseguir cobrir todos os lados para se proteger dessa defesa extremamente agressiva. O Hargrave, que o torcedor dos Steelers conhece bem, né, foi draftado pelos Steelers, vai ter muita produção já nesse jogo. Então estou muito curioso para ver como que a linha ofensiva vai se virar para conseguir proteger o QB e principalmente como o Kenny Pickett vai trabalhar sobre pressão e principalmente com uma secundária que promete também ter seus ótimos momentos durante a partida. A gente vinha com muita notícia, Will, de lesões durante a semana. Tem alguma significativa, algum titular importante vai gerar um impacto aí no jogo do time? Então, sobre lesões, não vou saber dissertar aqui todas as lesões, porque o São Francisco é recordista de lesões até antes dos jogos, não precisa nem estar tendo o jogo para o pessoal estar se machucando, mas talvez não teremos nenhum dos pilares da equipe fora por lesão. O Kittle estava parado por uma lesão no ombro, mas já voltou a treinar, provavelmente vai estar disponível. O Greenlaw também, o linebacker de São Francisco, também não treinou durante a off-season, não participou de nenhum jogo de pré-temporada, porém já está disponível para jogar. Talanoa Hufanga passou por uma cirurgia, mas também está disponível. Então não temos ninguém. O retornador, Ray McLeod, não deve jogar, ele sim. É uma perda para o jogo contra os Steelers no Acrisure Stadium, mas não vai ser, acredito eu, sentido esse problema, porque a gente tem o running back para fazer os retornos, que é um calouro de 7ª rodada, inclusive os 49ers têm uma sina, parece agora com o calouro de 7ª rodada, que foi um menino que trabalhou muito bem na pré-temporada, então esperamos alguma coisa dele. Ele tem um bom poder de jardas após a recepção, então talvez não sentiremos muito a falta do Ray para esse jogo, mas é uma perda, né, dos titulares, digamos assim. Fora isso, lesões, não temos nenhuma preocupante. A gente sabe que os 49ers é perito em ter lesões, então é bom ficar de olho até mais durante o jogo, se alguém sentir alguma coisa, para sentir o desgaste de cada um, dependendo do caminhar do jogo, mas estaremos inteiros aí para essa partida já no domingo. Beleza, com todo esse panorama que a gente trouxe aqui da partida, qual é a expectativa de vocês para esse jogo? O que é que vocês julgariam de matchup importante? Me fala como é que tá o coração. Então, sobre o jogo, as expectativas, acho que quase de todo torcedor dos 49ers é de um jogo muito complicado, porque os 49ers vêm ano após ano jogando a primeira semana fora de casa, e isso muitas vezes acaba complicando ali o começo de calendário dos 49ers, principalmente com derrotas que a gente não espera. Ano passado a gente começou a temporada jogando contra os Bears lá em Chicago, numa chuva torrencial, onde era o primeiro jogo do Trey Lance, então foi tudo muito ruim, confuso. No final a gente acabou dando margem para o jogo ficar apertado e o Chicago merecidamente vencendo a partida. E eu consigo ver algo muito semelhante para o jogo contra os Steelers no Acrisure Stadium. Os Steelers é um time muito forte, é uma defesa que eu gosto. Não gosto tanto do depth chart de linebackers do Steelers. Acho que ali vai ser a chave para o jogo dos 49ers. Mas, novamente, um jogo muito complicado. Na primeira semana, a gente já ter que enfrentar um time de torcida tão representativa nos Estados Unidos, de um estádio que muita gente fala que é muito difícil de jogar, com uma defesa que tem um pass rush muito forte, é preocupante. Mas no frigir dos ovos, o ataque do Kyle Shanahan explora muito o meio do campo. E eu vejo uma fragilidade na defesa dos Steelers, na minha opinião, para defender esse tipo de jogada. Então, talvez a gente tenha um sucesso ofensivo e vai ser muito mais decidido o quanto a nossa defesa consegue parar o ataque dos Steelers. Se realmente a nossa defesa vir voando como encerrou a temporada passada,
com a adição do Hargrave, principalmente no miolo da linha, pressionando bastante o Kenny Pickett, botando ele em situações mais difíceis para que ele se embanane, porque querendo ou não, ele ainda é muito jovem, é apenas o segundo ano dele da liga. Óbvio, ele teve uma melhora ali no final da temporada na minha concepção, mas ele ainda tem alguns problemas de ser muito novo, de falta de experiência mesmo, então isso pode prejudicar ele quando houver uma pressão sequencial ali de vários snaps, várias campanhas seguidas, ele sendo pressionado, ele pode acabar cometendo alguma interceptação, algum fumble. Ele foi um QB de 9 interceptações no ano passado, então ele não mostra essa blindagem toda, então a chave do jogo dos 49ers é pressionar bastante o Kenny Pickett e conseguir ser efetivo no ataque, conseguindo colocar a bola na mão do Brandon Ayuk, do Kittle, do Deebo Samuel no meio do campo. A gente vai ter espaço para explodir, não forçar nada contra o Minkah Fitzpatrick, tudo que você puder evitar, todas as bolas em profundidade que o Minkah tiver na marcação, não tem por que passar nesse jogo, sendo bem sincero, não precisa forçar nenhum passe, principalmente nos primeiros dois quartos. Se a gente puder ir para o intervalo com 14 pontos no placar, nenhuma interceptação, acho que a gente consegue encaminhar esse jogo. Se eu fosse palpitar um placar, eu diria um 30-17, levando em consideração que o ataque vai engrenar rápido, se não, talvez um 24-14, um 20-14, mas o meu palpite é 30-17, tá? Mas vamos ver como que o começo, se ele vai ser meio frio, porque é o primeiro jogo do Brock Purdy nesse ano, é o primeiro jogo para todo mundo, né? Obviamente, mas depois da lesão, eu digo, muito tempo parado, e uma lesão que muita gente diz que é muito difícil, a recuperação é complicada, dolorosa, é uma região muito sensível ali do cotovelo, então vamos ver como vai estar a segurança quando o TJ Watt estiver fungando no pescoço dele, qual vai ser a atitude dele, se ele vai conseguir fazer os seus scrambles para conseguir colocar a mão na bola dos skill players. Mas em resumo, eu acho que é isso, a gente espera um jogo que o ataque vá conseguir levar vantagem, principalmente pela essência do jogo, pelo que a gente pode entregar ali com jardas após a recepção, e a defesa conseguindo minimamente mitigar o ataque dos Steelers. Os Steelers estão bem hypados aí para o começo da temporada. O Kenny Pickett teve um brilhante desempenho aí na pré-temporada e ele tem um corpo de recebedores bem interessante, então a gente tem que estar bem ligado com o ataque dos Steelers, mas novamente a defesa dos 49ers é elite, a gente tem muitas estrelas do lado defensivo da bola suficientemente boas para parar esse jogo do Steelers, e aquilo, esse jogo aéreo dos Steelers só vai entrar realmente se o Najee Harris conseguir produzir pelo chão também, e a gente sabe que defensivamente contra a corrida, os 49ers nos últimos anos, não só no último ano, acho que nos últimos anos como um todo, a gente vem defendendo muito bem, mesmo trocando o coordenador defensivo, a gente consegue parar corridas independente de quem está no front, independente de qual coordenador está na sideline. Então, se o jogo terrestre dos Steelers não se consolidar, se ele não conseguir manter o jogo terrestre ativo, ganhando suas primeiras descidas, vai ficar muito, muito, muito difícil para o Kenny Pickett. E aí o ataque precisa só fazer o que ele já fez ano passado contra a Tampa Bay Buccaneers. Quem tiver a vontade de poder querer estudar um pouco para o jogo e ver o que os 49ers podem fazer contra os Steelers, olha um pouco o que os 49ers fizeram no passado contra os Buccaneers, contra o próprio Miami Dolphins, que também tinha uma defesa fora de casa com alguns problemas ali para defender passes ao meio do campo. Tem alguns jogos do ano passado, principalmente após a lesão do Garoppolo ali, que é a entrada do Brock Purdy, que vocês vão ver muita jogada com o Christian McCaffrey, então a gente vai explorar bastante isso também, com o McCaffrey saindo do backfield para receber passes ali, para ganhar 5, 6 jardas o tempo todo. Então, a expectativa do jogo é vitória. Não tem, acho que, muito o que temer referente a essa partida, se tudo sair como o ataque e defesa dos 49ers tem produzido desde a entrada do Brock Purdy no último ano. Então, vamos ver o que vai dar, e acho que é mais ou menos por aí. Beleza, William, obrigado pela tua participação, tua presença aqui no Black Yellow Brasil. Se a galera quiser encontrar mais do trabalho de vocês cobrindo o 49ers, pra onde eles vão?
Um abraço. Enfim, galera, novamente eu queria agradecer o privilégio de estar podendo falar um pouco sobre os 49ers, falando um pouco sobre esse jogo com vocês. Agradeço o convite. Para quem quiser também saber um pouco, uma visão um pouco mais, eu falei bastante aqui dos 49ers contra os Steelers, mas a gente tem um episódio especial de pré-jogo lá no Podniners, então se vocês quiserem no Spotify para dar uma ouvida lá e saber um pouco mais aprofundado, e esse episódio contou com a participação do PP do Endzone Brasil, então é alguém que quem está acompanhando aí a NFL nas redes sociais deve conhecer. Ele falou um pouco também das expectativas dele para esse jogo, o que ele espera dessa partida contra os Steelers, então se vocês puderem ir lá prestigiar o nosso trabalho, e quem quiser, quem simpatizar com os 49ers, quiser seguir a gente no Instagram, no Twitter, é Podniners também. Eu agradeço muito novamente o convite e que seja um ótimo jogo para ambos e que vença o melhor. Obrigado, gente. How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa, welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.